Oi, oi, quinto ano, aqui é a Prof. Cintia, estou de volta para a nossa segunda aula de História do segundo bimestre. Na primeira aula, nós trabalhamos até a página 5, o início da página 6, né, com a atividade número 3 do Interpretando. Nós estávamos falando um pouco sobre a oralidade e a gente também... A Prof. tirou algumas dúvidas, explicou um pouco melhor sobre a oralidade na nossa webconferência, não é verdade? Então hoje a gente vai continuar com esse tema. E a gente vai falar um pouco sobre os maores, que é o povo da ilustração da atividade número 1 da página 5. O povo maori, eles habitavam a Nova Zelândia. Então aqui a gente tem um pouquinho de algumas informações sobre o grupo maori. O grupo maori, eles não tinham uma escrita própria, tá? Na página 5, tá falando aí que os maores até pouco tempo atrás não tinham um sistema de escrita próprio. E atualmente eles usam 14 letras do alfabeto latino, que é o mesmo que a gente usa, para produzir os seus textos escritos. Mas eles não tinham, antigamente, eles não tinham essas letras, eles não utilizavam elas, então eles não tinham nenhuma forma de escrita para passar os seus conhecimentos. Por isso, a oralidade era muito importante para esse povo, para eles irem passando as tradições de geração em geração, né? Oralidade vem de oral, que é tudo relacionado à boca. Então, o povo maori, como a gente falou na nossa webconferência, eles transmitiam os conhecimentos, histórias, tudo através da fala, contando histórias, cantando músicas que contavam histórias também. Então, tudo era através da fala, era oralidade, né? E assim eles iam mantendo a história do povo maori viva, tá bom? Então, aqui na página 8 a gente pode ver um pouquinho sobre esse povo maori. Eles não tinham uma escrita própria, por isso, né, eles tinham tanto essa questão da oralidade, era muito importante para eles. E aqui os povos indígenas do Brasil também, antes da colonização portuguesa, eles também compartilhavam os seus conhecimentos e seus saberes por meio da tradição oral, ok? E aqui nós temos uma explicativa sobre como aconteciam as reuniões dos povos indígenas, né? Eles faziam essas reuniões naquelas grandes ocas, né? Eles penduravam as redes que ficavam armadas sempre que eles dormiam nas redes, como a gente falou na última aula. Então, eles penduravam essas redes nas madeiras, nas vigas que tinham em cima das ocas, para que o espaço aqui embaixo pudesse ficar vago. Então, eles se reuniam, todo mundo sentava, eles sentavam em grupos, e eles contavam histórias, né, que preservasse a cultura deles. E aí, essas histórias poderiam ser de dois tipos. Poderiam ser os mitos. O que é um mito? O mito são narrativas sobre a origem do mundo, a origem do ser humano, a origem dos animais, né? E que são coisas que naquela época, para eles, não era algo a ser provado. Então, era algo que os anciãos, os mais velhos, contavam e eles tinham aquilo como verdade, ok? E também tinham as outras narrativas, que eram histórias de aventuras, né, de algum antepassado, ou ensinamentos, ou discussões sobre a atualidade. Então, eles tinham todos esses tipos de diálogos, de conversação nessas reuniões, ok? E os xamãs, que também eram conhecidos como pajés, eles eram responsáveis por esses ritos religiosos e por orientar a condução dos cantos e das danças, ok? Então, agora vocês vão responder a letra A, B, C e D do Eu Historiador, de acordo com os trechos de uma história contada pelo povo Nhengato, tá? Que eles eram falantes da língua tupi-guarani. Vocês vão ler esse trecho e vão responder a letra A, B, C e D. E aí, na página 8, nós temos aí um pouco falando sobre a questão da tradição oral, falando sobre a convivência e a repetição. Por que convivência? Convivência, nós estarmos todos juntos, todos os dias, aquilo para esses grupos antigos, antepassados, era muito importante a convivência, para que eles pudessem preservar essas tradições dos grupos de pessoas, né?
na questão da oralidade, contando histórias. E a repetição é muito importante, por quê? Se eu contar uma história pra vocês, só uma vez, e daqui a um tempo eu perguntar, provavelmente a maior parte não vai se recordar. Então, a repetição, ela é importante para quê? Para aquela história, para aquelas informações, aqueles conhecimentos entrarem lá dentro da cabeça. Então, toda vez que eles se reuniam, eles contavam as histórias várias e várias vezes, as mesmas cantigas várias e várias vezes, repetindo, para que aquilo, né, fixasse lá dentro da cabeça das pessoas, para que elas guardassem aquela história, aquelas informações, para quando elas tivessem filhos e elas fossem as anciãs do grupo, elas pudessem contar para os seus filhos, os seus netos também, para todas as pessoas da aldeia, né, ou do grupo em si. Ok? Então, aí vocês vão responder também A, B e C de Outros Olhares, da página 9. E lá no livro de atividades de história, páginas 71 a 73, vocês vão responder da 1 até a 4. Então, hoje são 3 atividades. Eu, historiador, da página 7. Outros Olhares, da página 9, que é tudo que a gente trabalhou até agora. E lá no livro de atividades, página 71 a 73, atividades 1, 2, 3 e 4, ok? Calmos, leia com bastante atenção. Se tiver dificuldade, pode me mandar mensagem, tá bom? Mas tudo que vocês precisam para responder essas atividades estão nessas páginas aqui, de 6 a 9, que a gente acabou de conversar um pouco sobre elas. E amanhã, na nossa webconferência, eu tiro mais dúvidas que vocês tiverem. Se vocês estiverem com dúvidas, eu vou esclarecer essas dúvidas e nós vamos fazer a correção dessas atividades. Então, não se esqueçam e não se atrasem, pra gente poder, pra dar tempo de nós corrigirmos essas atividades, tá bom? Então, até a próxima aula.